Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor José Brito, advogado criminalista, para quem não me conhece, e aqui está o nosso primeiro livro, tá? Voltado para a prática no Tribunal do Júri. O objetivo desse livro, tá, não é ficar conceituando, né, o que é o direito penal, a quantidade de jurados, isso a gente já está um pouco esgotado, né, de tanto material nesse sentido. Eu procurei abordar nesse livro, como a gente pode observar aqui, tá? A questão do inquérito policial e as suas vertentes, né? O processo judicial e seus participantes. Aqui a gente vai estar analisando cada participante, ou seja, réu, vítima, testemunhas, análise dessas provas, como que a gente pode produzir essas provas, em que momento a gente deve produzir essas provas, como explorar essas provas. Psicologia jurídica, gente, é extremamente interessante, abordo isso no livro também. Princípio da oralidade e dinamicidade. Tenho diversos colegas que são apaixonados pelo Tribunal do Júri e não realizam um plenário porque não tem uma boa oratória, não se sente seguro, e você vai poder analisar, fazer uma leitura sobre isso e vai se sentir mais confortável e mais seguro para pensar em atuar nos casos, ok? Temos também aqui a questão da tomada da decisão no processo penal. Qual a decisão eu devo tomar dependendo do momento concreto, né, que eu estou passando lá no processo? Isso faça a pergunta agora, não faço, quais os riscos de se fazer essa pergunta, qual é o resultado dessa pergunta? Nós temos que pensar em tudo isso. Temos aqui questões também polêmicas, tá? Referente à vestimenta do réu, algema do réu, a careação. E eu quero aproveitar uma oportunidade e falar para vocês aqui de um assunto que eu acho bastante peculiar e faz toda a diferença. Eu abordo isso aqui, tá? Né, referente aos participantes, né, do processo, né? Que é o réu, a vítima, a testemunha. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje, né, para a nossa definição das nossas testemunhas. O réu chega, senta, conversa com você, fala sobre as testemunhas que presenciaram os fatos e vai que ele te fale lá, olha, eu tenho 10 testemunhas. Ok. A questão toda eu vou rolar essas 10? Eu posso rolar essas 10? Por exemplo, a gente sabe que na primeira fase só pode 8, mas na segunda fase pode 5 lá no plenário. Mas qual ou quais dessas eu vou rolar? Então a gente precisa entrevistar essas pessoas, precisa ter um contato com ela aqui no escritório, no seu escritório. Não é no dia do julgamento. Essas pessoas não estão acostumadas com as formalidades que a lei impõe. Está aqui, ó, a beca. Ó, eles não estão acostumados com a beca. Chega lá, está todo mundo com a sua beca, promotor com beca, juiz, você. Há toda uma formalidade que faz uma alteração emocional, psicológica na pessoa. Então, você precisa preparar essa pessoa e, muito mais do que preparar, é conhecer essa pessoa, ok? Porque, gente, nós precisamos colocar em prática o que a gente fala de técnica, né? De entrevista das testemunhas. Nós vamos ter também a técnica de entrevista do réu, ok? É necessário você utilizar essas técnicas. Você precisa ser o máximo profissional possível para obter um resultado importante. Gente, testemunha, e aí de acusação ou de defesa, são extremamente importantes no processo penal. Principalmente porque hoje você faz pergunta diretamente para essas pessoas, ok? Então, você precisa ter técnica para explorar essas perguntas, explorar essas pessoas no bom sentido, para obter o resultado que você quer. Então, a gente tem que levar em consideração, como eu coloco aqui, ó, tempo disponível para a realização da entrevista. Quando você convidar uma testemunha para ir ao seu escritório, para você entrevistá-la, gente, não há possibilidade de se ter pressa para isso. Você tem que estar tranquilo, calmo, dê o tempo suficiente para que vocês possam conversar e fazer a melhor entrevista possível, ok? Momento e local.
preferencialmente um local tranquilo, calmo, harmonioso, para que essa testemunha possa se sentir segura e aí ela vai trazer as informações necessárias que você precisa para você montar a sua tese defensiva. Envolvimento dessas testemunhas com o acontecimento, com o fato, qual foi o envolvimento dessa testemunha, né? Será que essa testemunha aqui, né, ela conhece a vítima, conhece o réu, ou ela conhece as outras testemunhas? Será que ela conhece alguma daquelas pessoas ou não? Isso vai fazer toda a diferença, porque vai acarretar no sentimento, né, de medo, de insegurança, às vezes de preocupação em prejudicar alguém. Às vezes a testemunha é conhecida dos dois, do réu e da vítima, e ela fica naquele impasse, né? Se eu falo alguma coisa, eu prejudico um, se eu falo outra, eu vou prejudicar o outro. Então você tem que procurar saber quem é essa pessoa dentro desse contexto. Níveis de ansiedade, né, e eventuais consumos da testemunha. Gente, é o que eu falei. A testemunha chega no tribunal, se você não orientar ela, falar que vai ter um juiz, vai ter um promotor, vai ter um conselho de sentença, que as pessoas vão fazer pergunta. Quais as perguntas? Você deve orientar que perguntas provavelmente serão realizadas, como ela pode se comportar. Você está preparando ela, você está fazendo com que ela tenha uma visão, uma segurança do que ela vai encontrar lá na frente. Por mais que ela vá, para alguns, usar o termo simplesmente testemunhar. Mas para quem está sentado ali, que não está acostumado com isso, realmente é um estresse, tá? E as características, né, cognitivas e motivacionais da testemunha. Por que essa testemunha está se propondo a depor, a testemunhar? Ok? É por amizade? É por ódio? É por amor? É porque tem o senso de justiça, quer fazer justiça? Então, veja bem, são questionamentos que você vai fazer, né, com o objetivo, né, principal de montar a sua tese defensiva, né, gente? Lembre-se, eu até coloco aqui, ó, a gente sempre está em busca do o que, quem, como, quando, onde e por que isso aconteceu. O fato já aconteceu. Então, no livro, eu abordo esses temas porque o objetivo principal do livro é levar aquilo que você não vai aprender na faculdade. Você provavelmente vai ter muita dificuldade de aprender no dia a dia, porque eu estou falando aqui de questões que envolvem jurídico, psicologia, filosofia, sociologia. Eu preciso amarrar tudo isso para poder ter um resultado melhor possível. E quando eu faço isso, eu estou minimizando, né, a possibilidade de erro. Tá? E continuando aqui, né, a gente ainda vai olhar aqui algumas fases que a gente vai ter que ter o cuidado. Por exemplo, estabelecimento dessa relação. Né? Eu preciso estabelecer uma relação, né, com essa testemunha e os fatos, essa testemunha e o réu, essa testemunha e você que está entrevistando ela, tá? Você vai buscar, né, essa relação de uma forma amistosa, deixa a testemunha à vontade no seu escritório, você está ouvindo o que ela vai falar, nesse momento você está pontuando algumas coisas, porque você pode lá na frente tirar as dúvidas que você precisa, tá? Recordação e narrativa livre. Pergunte para ela o que você viu, o que você lembra, e ela vai narrar para você. Não fique pressionando, não fique fazendo pergunta, né, com indução, induzindo ela a uma resposta. Deixe ela ser natural para que você possa fazer como se fosse um índice enquanto ela fala e depois você vai explorar com perguntas mais aprofundadas, ou seja, faça pergunta aberta, né? O que você viu? Onde, né? O que você viu daquilo tudo ali? Conta aí. Deixa ela falar, deixa ela contar, repetir 10 vezes. Você está dando para ela a oportunidade dela se expressar. Você está fazendo com que ela se sinta segura e importante porque ela está provavelmente contribuindo para a justiça. Então, depois você vai lapidar isso tudo, ok? Os questionamentos. Então, se por algum motivo ela contou todos os relatos para você e ela já está tranquila, você viu que ela falou tudo que tinha que falar,
Agora você pode fazer algum questionamento para ela, né? Olha, estava escuro. Qual era a distância do réu para a vítima? O que que a vítima fez contra o réu? Como iniciou essa discussão? Se você tem alguma dúvida ou se você quer esclarecer, você está questionando ela. Mas esse questionamento só vai ser possível depois de você ter ouvido essa testemunha livre e espontaneamente. E o encerramento que você vai fazer, que você vai agradecer ela por ela ter vindo ao seu escritório, por ela ter trazido esclarecimentos. Nesse momento, você já definiu se essa testemunha é uma testemunha equilibrada, que ela tem conhecimento dos fatos, que ela sabe se expressar bem, que ela consegue, né, ter domínio, né, daquilo que está falando. E aí você vai tomar a decisão se vai arrolar ela ou uma outra testemunha qualquer. Então, isso você encontra aqui no nosso livro. O objetivo, como eu falei do livro, é trazer matérias, né, questionamentos, pensamentos, análises do que efetivamente você precisa para atuar no tribunal do júri, para ter êxito naquilo que você faz. Tá? Então, são vários temas que eu abordo, e eu abordo muito, né, voltado para isso, né, para fazer o diferencial. Porque a gente tem diversos manuais, nenhuma crítica, porque eu leio todos eles, diversos manuais, por exemplo, do Tribunal do Júri, mas que vem e fala para a gente, olha, são 25 jurados, para começar tem que ser 15. Isso a gente acaba lendo pela lei, né? E algumas coisas a gente não consegue ter acesso e, às vezes, pela ansiedade, pelo nervosismo, a gente acaba esquecendo. Então, o livro ele traz informações extremamente importantes do cotidiano, do dia a dia, mas trazendo possibilidades de reflexão para que você possa abrir a sua mente, para que você possa encontrar respostas, criar teses defensivas. Tem a questão aqui do momento em que você vai estudar, né, a tomada da decisão. Se eu penso rápido, provavelmente eu posso cometer um erro. Se eu penso mais cautelar, mais criterioso, eu posso ter êxito, porque eu vou pensar, vou repensar. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, o nosso livro está aí, A Prática no Tribunal do Júri, né? A editora Imperium já está lá. Se você quiser também, você pode adquirir diretamente comigo. Pode passar um e-mail, professor@josebrito.com.br, ou pode entrar na nossa plataforma martinsbrito.ed, plataforma.com, e fazer lá o seu pedido, ok? Também está na Amazon, está em algumas livrarias que já estão aí vendendo, e espero que vocês gostem, que seja útil para vocês, e pode também deixar os comentários de vocês aí, para que a gente possa estar sempre melhorando aí. Bons estudos, grande abraço a todos. Lembre-se, professor@josebrito.com.br, martinsbrito.ed, plataforma.com. Grande abraço.